Olá pessoal, aqui é a professora Lízia. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre pesquisa qualitativa, reflexões sobre trabalho de campo. Segundo a autora Rosália Duarte, discute em seu texto algumas dificuldades enfrentadas por pesquisadores em trabalhos de campo. Reflexões sobre trabalho de campo. Os pesquisadores devem ficar atentos ao uso de questões que são colocadas de forma bem imediata, enquanto outras vão aparecendo no decorrer do trabalho. A necessidade de dar conta dessas questões nos leva a uma reflexão em torno dos problemas enfrentados, erros cometidos, escolhas feitas e dificuldades descobertas. A seleção de sujeitos em abordagens qualitativas, de um modo geral, exigem a realização de entrevistas quase sempre longas e semi-estruturadas. A definição de critérios de seleção dos sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. Em uma metodologia qualitativa, o número de sujeitos dificilmente pode ser determinado a priori. Tudo depende da qualidade das informações obtidas em cada depoimento. O procedimento adequado é ir realizando entrevistas. A prática tem indicado um mínimo de 20, mas isso varia em questão do objeto e do universo da investigação. Após identificar os padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise da realidade e visões de mundo do universo em questão, as recorrências atingem o que se conveniou chamar de ponto de saturação. A partir daí, dá-se por finalizado o trabalho de campo. Logo, é necessário um retorno ao campo para esclarecer dúvidas, recolher documentos ou coletar novas informações sobre os acontecimentos. Situação de contato. É importante registrar o modo como são estabelecidos esses contatos, como o entrevistador é recebido pelo entrevistado, a disponibilidade para a concessão do depoimento, o local que é concedido, casa, escritório, espaço público. Também é importante se atentar à postura adotada à coleta do depoimento, gestos, sinais corporais e outras mudanças de tom de voz. Situação de contato e realização das entrevistas. A autora dá um exemplo claro. Entrevistas realizadas em locais de trabalho geralmente trazem problemas difíceis de solucionar. Situações externas frequentemente as interrompem, um telefonema, uma decisão importante da secretária, recados, fazendo com que o entrevistado perca o fio da meada e se veja obrigado a retomar a narrativa de um outro ponto, ou até mesmo a desistir de vez daquele assunto. Por isso, é indicado um local reservado ou a residência. Para a realização da entrevista, formular perguntas capazes de avaliar o grau de indução da resposta. A utilização da entrevista semi-estruturada, que segundo Queiroz, 1988, é uma técnica de coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador. Em seguida, os relatos devem ser gravados e transcritos, e os procedimentos utilizados devem estar acessíveis entre diferentes pesquisadores. A autora também aborda problemas mais frequentes com o roteiro da pesquisa, como, por exemplo, a necessidade de explicar a pergunta ao entrevistado. Nesse caso, é melhor retirá-la do roteiro, pois quando se tenta explicar demais, acaba dizendo de um modo ou outro o que se espera que o outro responda. Nesse ponto, a formulação de uma outra pergunta, além da que já vinha sendo feita, possibilita alcançar a meta traçada. Muitos problemas podem ser identificados em um roteiro de entrevista, quando elas saem do papel, ou seja, do computador, e ganham significado na interação do entrevistador ou entrevistado. Para a análise de dados qualitativos, o material precisa ser organizado e categorizado de acordo com os objetivos da pesquisa. A autora sugere a utilização de aplicativos que facilitam bastante o trabalho. Considerações finais. O artigo procurou fazer uma apresentação sistemática de formas correntes do uso de certos procedimentos de pesquisa, sinalizando para dificuldades e armadilhas mais comuns nas circunstâncias. Por isso, é extremamente importante que o pesquisador fique atento acerca das discussões sobre as metodologias de pesquisa de campo.